Aleluia, Senhor. Você pode erguer as suas mãos e aplaudir este Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus te trouxe aqui neste lugar para algo especial nessa noite. Eu quero te convidar a manter o seu coração aberto, os seus ouvidos sensíveis àquilo que Deus quer falar contigo. Temos a honra de ter conosco hoje o pastor Jai. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Estenda as suas mãos. Faz o seguinte: uma mão no seu coração e outra mão estendida para cá. Você pode fazer isso? Coloca a mão no seu coração e outra estendida para cá. Senhor, muito obrigado por essa noite, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Teu Espírito tem manifestado em nosso meio, Pai. Que neste momento, Deus, nossos ouvidos estejam abertos, nossos corações, Pai amado, estejam abertos. Que toda distração saia do nosso meio, Pai amado. Que a Tua palavra seja semeada em solo fértil nessa noite, meu Deus. Usa a vida do Teu Filho, multiplica a autoridade, a unção, Deus, e a ousadia dos céus sobre a vida dele. Que seja uma noite marcante em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Podem estar assentados. E assentados, como vocês estão, abram suas Bíblias comigo. No livro do profeta Jeremias, capítulo 38. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Jeremias 38, do 1 ao 13. Se achou, diga assim: achei. Quem não achou, diga: não achei. Amém. Jeremias 38, do 1 ao 13, diz assim: ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Semelias, Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome e também de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos de guerra dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei meu senhor, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão nem mesmo na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez.
puxaram a Jeremias com as cordas e tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Amém. Meus irmãos, eu entendo que esse texto, ele está meio que claro a todos nós, que mostra que o povo vivia num momento de crise, e Jeremias profetizou da parte de Deus, dizendo o que aconteceria. Só que a palavra profética de Jeremias não agradou o povo. E normalmente palavra profética vai contra a vontade do povo, vai mexer um pouco com a área de conforto de cada um. E a palavra de Jeremias era que o povo enfrentaria uma guerra, e que nesta guerra, ou eles se entregavam, para que suas vidas fossem poupadas, ou eles morreriam. E os príncipes do rei se inflamaram contra Jeremias e disse assim: rei, você tem que fazer alguma coisa. Jeremias está falando aí, inflamando o povo, e o que ele falou vai afrouxar as mãos dos homens de guerra. Os homens de guerra vão ficar com medo de usar a espada, de irem para a guerra, e todo o povo também ficará com medo dessa situação. O senhor tem que fazer alguma coisa. E o rei virou e falou assim: ó, eu não posso fazer nada contra vocês, então vocês façam com Jeremias o que vocês acharem melhor. E aí eles pegaram Jeremias, encontraram uma cisterna, um poço fundo, e lançaram Jeremias lá dentro. Diz o texto que lá não havia água, senão lama, e Jeremias ficou atolado na lama, e ali ele não teria comida, não teria bebida, ficaria ali até morrer. Aí o texto conta que existia um eunuco na casa do rei, que soube dessa notícia, procurou o rei e disse assim: rei, o senhor não pode fazer isso com Jeremias. Jeremias é um profeta, o que fizeram com ele é injusto, o que fizeram com ele não é verdade. Ou seja, a calúnia que lhe fizeram para lançá-lo lá na cisterna não é correto, o senhor precisa fazer alguma coisa. E o rei falou assim: faz o seguinte, pega 30 homens ali e vai lá e tira Jeremias da cisterna. E aí conta que Ebed-Meleque foi e reuniu 30 homens, passou num local que é definido como a casa do rei, onde havia tesouraria, e aí debaixo da tesouraria, daí dá a impressão de que é um lugar, um porão, onde se jogava coisa que não prestava mais. Acho que toda casa tem isso, né? Um lugar que às vezes se joga aquilo que não vai usar, e dizendo que vai usar, vai que amanhã eu vou usar, né? Aí você olha lá, desapega, né? A gente fica olhando, desapega, não, mas é porque isso, nossa, eu não vou falar porque eu detesto essas coisas. Lá em casa não é assim, né, amor? Só na casa de vocês, né, Israel? Lá no Israel faz a mesma coisa, né? Guarda o que não presta. E aí, Ebed-Meleque vai lá nesse local e pega lá umas roupas velhas e alguns trapos, ou seja, pedaços de roupas rasgados. Ele pega aquilo tudo, pega uma corda, vai até a cisterna, amarra lá aqueles trapos, faz um bolo lá e joga para Jeremias e fala: Jeremias, faça o seguinte, pega esses trapos aí, calça as suas axilas, para que quando a corda for colocada em você, para você ser içado, a corda não fira você. E Jeremias fez isso, e eles levantaram, e tinha sentido o que Ebed tinha falado. Por quê? Porque Jeremias estava atolado na lama, então na hora de puxar, certamente ia causar algum atrito da corda por aqui, machucaria. Então ele falou: coloca esses trapos, esses panos aí debaixo das axilas, para que a gente possa tirar você daqui. E aí conta-se que Jeremias fez dessa forma, foi tirado e foi reintroduzido, reposicionado no pátio do rei. Pois bem, eu queria fazer algumas considerações acerca disso que eu compartilhei com vocês. Primeiro, quando Deus levanta um profeta, o inferno se levanta em oposição. Meus irmãos, não tenham dúvida disso, isso é uma coisa absoluta.
quando um profeta se levanta para profetizar aquilo que vem do coração de Deus, o inferno se inflama contra ele. Deus levanta Jeremias como profeta no momento de crise. Profeta no momento de crise, meus irmãos, tem que ter costa larga. Profeta no momento de crise, ele tem que entender a voz de Deus, entender o que Deus quer que ministre ao povo, e ele tem que ser corajoso. Não dá para ser um borra-bota. Profeta não pode ser borra-bota. Ele tem que falar o que Deus disse. E abrindo parênteses, algumas vezes nós temos visto o profeta que tenta dar um jeitinho na voz de Deus. É tipo assim, Deus falou bem claro para ele, aí ele enfeita o negócio para não machucar o coração daquele que está ouvindo. Mas Jeremias não fez assim. Ele profetizou no momento de crise e profetizou aquilo que o povo não gostaria de ouvir. Normalmente a verdade é algo que o povo não quer ouvir, principalmente quando essa verdade vai de encontro à vontade do ser humano. Você já viu alguém, eu acho que aqui não existe pessoas assim, só lá na IMW da Coab, né? Que ele ouve uma palavra dura, aí ele fala assim, não, isso não deve ser de Deus, isso é exagero, coisa não é bem assim. Aí ele vai, liga para um profeta, então irmão, queria, né, que eu estou passando por um problema aqui, queria que o irmão orasse por mim e tal, aí o profeta vai, profetiza a mesma coisa, tá bom, quase que desliga o telefone na cara do profeta. Ou seja, ele está procurando alguém que concorde com o que ele está fazendo, ou com o que ele vai fazer, que seja conivente com ele, para que ele fale assim, Deus falou comigo, é isso aí, obrigado Senhor. E quando não se encontra isso, a pessoa fica chateada, a pessoa fica emburrada, sai da igreja. Se ela puder derrubar o profeta, se ela puder fazer alguma acusação contra o profeta para derrubá-lo, ela faz. E meus irmãos, o profeta é levantado por Deus para proclamar a verdade, doa quem doer. A verdade que Jeremias profetizou era algo que ia de encontro com o povo não queria aquilo ali, e lamentavelmente o povo ainda hoje, meus irmãos, prefere ouvir uma mentira bonita do que uma verdade real, sabe? Se de repente se levanta um profeta no meio do povo, e fala meia dúzia de línguas estranhas, ou sei lá o que, e diz assim, eis que estou convosco, o povo quase cai da cadeira, porque tudo que o povo quer é que Deus esteja com ele. Mas isso aí eu não preciso ser profeta para dizer, a Bíblia já diz que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Então eu não preciso de um profeta se levantar, falar línguas estranhas e me dizer isso. Eu poderia dizer assim, ó, nesta noite tem aqui um José. Onde é que está o José? Levanta a mão se tem um José aí. Ali, ó. Aí o José fala assim, ai meu Deus, Deus vai falar comigo, aleluia. Meus irmãos, era impossível não ter um José aqui, não é verdade? Deus está me mostrando que tem pessoas que têm hipertensão aqui. Onde é que tem? Levanta, quem tem hipertensão? Oxi. Deus está me mostrando que tem gente com problema financeiro. A pessoa levanta assim a mão e o pé junto. Deus me revelou alguma coisa? Não. Então não é desse tipo de profeta que eu estou falando. Eu estou falando de um profeta que levantou e disse assim, por causa do pecado de vocês, vocês têm duas opções: serem escravos do inimigo de vocês ou morrerem. Está aí, ninguém quer ouvir isso. Então as pessoas se levantam mais furiosas do que o próprio inferno. Quando alguém levanta como profeta e diz, você vai morrer. Meu Deus do céu, como é que fala uma coisa dessa? Aqui não é lugar de cura.
o que você está fazendo está dando errado. Puxa, eu vim aqui justamente porque eu quero que a coisa que eu estou fazendo dê certo. E, meus irmãos, os príncipes se levantam e mentem a respeito de Jeremias. Procuram o rei e dizem assim: o que ele está falando está desanimando o povo. E disseram assim: este homem não procura o bem-estar do povo. E esses profetas sugerem ao rei, ou melhor, esses príncipes sugerem ao rei, que o profeta seja lançado na cisterna cheia de lama misturado com restos, um lugar podre. E infelizmente, amados, tem muitos profetas que foram levantados por Deus, e agora eles próprios estão indo para a cisterna porque estão com medo de falar a verdade. Estão escondendo debaixo da cama. Sabem que foram chamados para um tempo difícil como esse. Irmãos, eu não estou falando aqui do profeta, aquele que gira no manto, não estou descrendo disso, mas não estou falando especificamente desse profeta. Eu estou dizendo do profeta que é para ensinar a verdade, pregar a verdade num tempo de mentira, alguém que é para pregar o amor de Deus no momento em que todos se matam, alguém que é para pregar a justiça de Deus, a palavra de Deus. Esse é profeta. E algumas pessoas negligenciam isso porque têm medo do que vão pensar dela. Algumas pessoas chegam ao ponto de tomarem atitudes que não são cristãs porque ele tem vergonha do que vão pensar dele, do que vão falar dele. Mas Jeremias não foi assim. Jeremias entendeu o propósito de Deus, a vontade de Deus, e ele falou o que tinha que ser falado. Meus irmãos, profeta calado não serve para nada. Profeta que se cala e espera a desgraça acontecer para depois falar assim: Deus realmente tinha me mostrado. Infeliz. Deus te mostrou e o diabo te calou e deixou a coisa acontecer e pegar as pessoas despreparadas. Profeta não pode ser aliado com príncipes ou rei, meus irmãos. Lugar de profeta normalmente é na cadeia. Quando você vê um profeta que ele está muito na vitrine, inclusive o título dele é profeta, tome cuidado. Quando você vê um profeta que o povo adora, o povo abraça, tome cuidado, que ele pode não ser profeta. Nós vivemos um tempo em que o povo quer ouvir aquilo que massageia o ego, e profetas de verdade nem sempre vão ser usados por Deus para te trazer uma palavra de consolo, de edificação, poderão te trazer uma palavra de exortação. Segundo lugar, queridos, quando o profeta se levanta, quem está ao seu redor se revela. Porque às vezes você tinha pessoas ao seu redor que pareciam até que eram pessoas que estavam juntos com você, que amavam você, mas de repente Deus te levanta como profeta, eles se afastam de você, eles não querem se comprometer. Aqueles homens foram procurar o rei para reclamar de Jeremias, e o rei, o que o rei fez? Simplesmente entregou Jeremias nas mãos deles. O rei fala assim: eu não posso fazer nada contra vocês, faço o que vocês acharem melhor com Jeremias. Nós vivemos num tempo, queridos, em que aqueles que sabem a verdade e podem defender o profeta, não querem se envolver. Eles dizem assim: eu não gosto de confusão, e às vezes é o maior treteiro da igreja. Eu não gosto de confusão, eu prefiro não me envolver com isso. Não, ele é omisso, não está pronto a defender a verdade, ele é conivente com a mentira. O rei já sabia o caos que se vivia, você está entendendo? Não era algo muito novo o que o profeta falou ao povo. O rei já sabia que a coisa estava difícil para ele. E aí o rei decide, sabe o que? Entregar Jeremias, como se Jeremias pudesse ser um aperitivo para o povo, enquanto o mal maior não viesse. Vou entregar Jeremias, que aí o povo fica feliz enquanto não morre, enquanto não é levado escravo.
E aí Deus permite que Jeremias seja lançado no fundo da cisterna. Jeremias não podia contar com ninguém. Meus irmãos, em alguns momentos da nossa vida, você não pode contar com ninguém. Ah, porque todos te abandonaram? Não, pode ser um propósito de Deus para que naquele momento você só dependa dEle. Que você só clame a Ele e Ele use o improvável para mudar a situação. Aí você está achando que Deus te abandonou porque as pessoas te abandonaram. Não. As pessoas te abandonaram para você entender que depende de Deus. Porque em alguns momentos, quando as pessoas nos ajudam, nós não entendemos que Deus usou essas pessoas para nos ajudar. A gente se levanta e fala assim: eu devo a minha vida ao Israel. Ó, Israel fez. É uma bênção porque Deus usou a vida dele, mas eu tenho que entender que é Deus. E aí tem hora que a gente não entende isso. Deus deixa a gente na cisterna sozinho, atolado de lama, porque ou a gente acredita em Deus, que Ele pode fazer alguma coisa do nada, alguma coisa que seja inexplicável para o ser humano, ou a gente vai morrer na lama, porque ninguém vai tentar tirar a gente de lá, se não for movido pelo Espírito de Deus. Então Jeremias não tinha mais o que fazer. Teoricamente ele tinha que aguardar a morte. O que podia trazer algum alívio a Jeremias era o fato dele estar ali, sabendo que tinha falado o que Deus havia mandado ele falar. Era o consolo que ele tinha. Era de repente pensar: não, eu estou aqui porque sou um ladrão, eu estou aqui, não, eu estou aqui porque eu falei o que Deus me mandou falar. Meus irmãos, se não tem coisa melhor do que você entender que Deus está com você. Ah, mas pastor, eu estou no vale. Deus está contigo? Davi disse assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Seja no vale, seja no monte, o importante é que Deus esteja conosco. E eu entendo que isso pode ter trazido um certo alívio para Jeremias, de saber que ele estava ali porque falou a verdade de Deus. Estava lá lançado numa cisterna, abandonado para morrer de fome, de sede, abandonado para apodrecer com o que já existia de podre dentro da cisterna. Quando nós nos colocamos do lado de Deus, quando nós nos colocamos do lado da verdade, nós corremos o risco de sermos desamparados pelos homens, de sermos sentenciados à vergonha e à morte. Meu irmão, minha irmã, o profeta, você que está assistindo, o profeta não pode depender do rei. Você está entendendo? O profeta não pode depender do abrigo do rei, da mão do rei. O profeta tem que depender daquele que o chamou. Porque na hora do pega, todo mundo vai embora, até o rei. Terceiro lugar, quando um profeta é levantado por Deus, Deus usa o improvável para resgatá-lo num momento de crise. Quando um profeta se levanta e fala aquilo que Deus quer falar, Deus levanta o improvável para resgatá-lo no momento considerado, quem sabe, fatal na vida dele. Não tem mais jeito para Jeremias. Ele está sentenciado à morte. Ele vai ficar num lugar onde ele não receberá água, não receberá comida, já está atolado em lama, com o resto de outras pessoas que teriam sido lançadas ali antes, num lugar fétido. Ele vai morrer. Existe um Deus que cuida daquele que está com a verdade. Por um tempo, dedos de acusações podem ser lançados contra o profeta, mas no tempo de Deus, Deus arranca o profeta do meio da lama e coloca ele assentado no lugar devido. Quando tudo parece estar perdido, surge o improvável, meus irmãos. Deus levanta um homem chamado Ebed-Meleque. O texto fala que ele é
um etíope, sem linhagem, um eunuco, escravo, que servia no palácio do rei. Uma pessoa desprezada normalmente pela sociedade. Os eunucos eram homens castrados, que normalmente cuidavam do harém do rei. Eram considerados débeis, impotentes, física e espiritualmente, e socialmente também. Dificilmente um rei ouviria um conselho ou um questionamento de um eunuco. Quase que ele não servia para nada. Ele era um improvável. Ei, meu irmão, se você estiver na cisterna, Deus vai usar até o improvável para mudar a tua vida, para mudar a crise ou para te levantar no meio da crise. Amém? Deus desperta o improvável para se preocupar com o profeta que foi descartado. Deus levanta um eunuco para se preocupar com uma pessoa que teoricamente tinha que ser entendida como homem de Deus naquele lugar. Deus usa o que não serve para restabelecer o profeta quase morto. O profeta quase morto, aí Deus vai, não, Deus usou o rei, não, Deus usou o filho do rei, não, Deus usou o escravo, o eunuco, porque Deus pega aquilo que já não é nada, aquilo que já não tem valor, e usa para abençoar a nossa vida, para abençoar a vida do profeta. O profeta não depende da lógica, o profeta depende de Deus. Quando o profeta tem uma sentença de morte, ele é abandonado pelo provável, ele é abandonado pela lógica, ele é abandonado por quem deveria guardá-lo. Mas Deus cria meios para anular a sentença de morte dada pelo rei ao profeta. Deus usa o improvável. Quinto e último lugar, Deus faz uma mistura do improvável com o que não tem valor e resgata o que já não serve mais para o povo. Vou repetir. Deus faz uma mistura do improvável, eunuco, com o que não tem valor, os trapos, e resgata o que já não serve mais para o povo, o profeta. Deus não depende da lógica. Você está entendendo? Ebed chega para o rei e fala para o rei: isso não pode acontecer, olha o que estão fazendo com Jeremias, o senhor deixou que fizesse isso. E o rei fala para ele: não, faz lá o que você sabe lá e tira ele de lá. Aí tem 30 homens à sua disposição. Aí Ebed pega cordas, recruta 30 homens, e alguns trapos de pano velho, que estavam num porão, debaixo da tesouraria, na casa do rei. Tudo improvável, tudo coisa que não tinha valor. O eunuco não era valorizado como cidadão. Os trapos estavam lá porque eram descartados, não usavam mais. E com os trapos, ele chega e orienta Jeremias a calçar as axilas para que a corda não o fira, para que ele não fosse mais machucado. Deus vai levantar alguém para tirar o chicote das tuas costas. Deus vai levantar alguém para te ajudar, e de antemão Ele vai impedir uma coisa: que você seja mais ferido do que você já foi. Aquilo que nós achamos que está em desuso, meu irmão, Deus pode usar para mudar a tua vida. Olha só, na casa do rei, tinha a tesouraria do rei, estava a riqueza perto do que não prestava, porque debaixo da tesouraria estavam panos, roupas velhas e trapos, aquilo que ninguém dá valor. Olha, de repente até você se sente assim, né? A sua autoestima está baixa, você acha que você não vai conseguir mais nada. Quem sabe você veio aqui hoje, até porque alguém falou para você vir, e você disse: eu vou lá, mas para mim não tem jeito não.
E quando eu falo do trapo e do pano velho, você associou isso a você, de repente fala assim, eu sou mais ou menos isso aí, ó. De repente você conhece a Bíblia, você pode até dizer assim, eu sou aquilo que a Bíblia chama de trapo de imundícia. Mas Deus está falando que Ele usa até trapo para mudar a história de profeta. Deus pega aquilo que não tem valor e usa para mudar a vida de alguém, e você pode ser isso. Para os homens você pode não ter valor, mas Deus está olhando para você e está querendo resgatar você de lá de um porão velho, para colocar você para servir ao profeta. Servindo ao profeta, consequentemente você estaria servindo a Deus. Aquilo que não serve mais, pode servir para Deus. Ebed entendeu que devia não apenas salvar a vida de Jeremias, mas também evitar que ele se machucasse mais ainda. Às vezes os profetas têm alguns traumas, né? Traumas de dores mesmo. E tem gente que acha que o profeta é o cara. Não, ele é profeta porque ele deve ter mais de um Deus com ele, porque um Deus eu também tenho. Então ele é profeta porque, deve ser igual o caso de Eliseu, pediu porção dobrada de Elias, do Espírito, e recebeu, então por isso que ele é assim. E às vezes o profeta está cheio de dores, esperando aquilo que é considerado trapo de imundícia para aliviar a sua dor, e para lhe tirar de uma cisterna. Você pode ser alguém que abençoa a vida do profeta. Trapo velho pode servir ainda, panos que já tinham sido descartados podem servir ainda. Na visão do homem natural, amados, pano usado não serve mais. Tem até calça lá que já não serve mais para você, não é assim? Tem roupa lá que ainda não viraram trapo, mas não, você não usa mais. Está esperando emagrecer ou coisa do tipo, né? Não, vou usar, e não usa nunca. Cada vez mais forte, não é assim? Tem coisa que você não usa lá. Eu não uso lá, mas tu sabe que alguém pode usar? Tu sabe que você pode abençoar? Não pega coisa velha e traz para a igreja, não. Você tem uma TV de tubo lá, daquela que ninguém quer mais, você tem que desovar ela em algum lugar. Pastor, eu trouxe para doação para a igreja. Meu irmão, faz isso não. Doa para outro lugar, né? Doa para alguém. Mas tem que ser coisa boa, você está entendendo? Às vezes aquilo que você está considerando como nada para você e descartável, pode abençoar a vida de alguém. Você tem que ter sensibilidade para isso. Eu já usei, quando usava muito, eu ainda uso hoje, mas já usei muito terno que eu ganhei, porque na época a pessoa tinha engordado, e na época eu estava magro, aí serviu para mim. O senhor usa, pastor? Filho, até de defunto eu uso. Tem um ano mais ou menos, que eu fui a Guarapari, na casa da minha filha, do meu genro, e estava lá, e conversa vai, conversa vem, ele, ô sogro, então, teve uma pessoa aqui conhecida que faleceu e tal, e a esposa me deu algumas roupas. Eu vi aqui um casaquinho de moletom que eu acho que dá no senhor. Se eu tenho algum problema com isso, eu tenho problema em não usar, filho. Se me servir, eu gostar, mano, eu uso. Ontem eu ainda falei, eu tenho que comprar alguma coisa semelhante, porque eu preciso ter mais um, porque senão qualquer dia ele sai sozinho. Vou sair e vem atrás de mim, né? Talvez não servisse para alguém. Não, só uso, mas para outra pessoa pode servir. Você tem que ter sensibilidade para isso. Na visão do homem natural, às vezes nem serve mais. Às vezes o pano velho já foi usado tanto por várias pessoas que agora acham que ele não serve mais para nada. Talvez tenha acontecido isso com você. Pessoas se aproximaram de você para usar você
E chegou a um ponto que você se tornou uma coisa descartável e te jogaram fora. Eu quero te dizer que Deus está aqui nessa noite dizendo que Ele pega você, que neste momento se sente pano velho, trapo de imundícia, e Ele te coloca ao lado dEle novamente. Ele pode mudar a tua história. Mas pastor, eu já tentei. Eu não estou falando se você tentou, se deixou de tentar. Eu estou falando que hoje Deus está falando isso contigo, que Ele pode te levantar novamente. Ah, pastor, mas eu já fui frustrado demais, já não aguento mais. Aí tem as pessoas que falam isso de mim. Meu irmão, não aceite o apelido que as pessoas estão te dando, não. Não deixem que mudem o seu nome. Não deixe que comece a te chamar de fogo de palha. Não. Prove que você não é. Mostre que você não é. Ah, pastor, eu sou um fracassado. Esse é o apelido que as circunstâncias te deram. Mas Deus está querendo trocar teu nome, ou trazer o teu nome de volta nesta noite. E eu quero encerrar lendo o que está escrito em Jeremias 29, do verso 11 ao 14, que diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ei, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Deus quer mudar a tua sorte hoje. Você que nunca se disponibilizou para receber Jesus no seu coração. De repente você está aqui a convite de alguém, ou já veio outras vezes, mas nunca tomou uma decisão e falar assim: eu quero aceitar Jesus. Eu estou ali, meus irmãos. Deus não abençoa a dúvida, Deus abençoa a decisão. Eu quero convidar todos que se coloquem em pé neste momento, e quero convidar você que ouviu a voz de Deus nessa noite e quer receber Jesus no seu coração, para que onde você está, erga a sua mão direita, com a sua mão direita declarando assim: eu quero Jesus na minha vida. Eu já tentei diversas coisas, mas eu não consegui. Mas hoje eu decido. Hoje eu digo com a minha mão direita erguida que quero Jesus no meu coração, quero Jesus na minha vida, quero Jesus na minha casa, na minha família. Você que quer fazer isso, erga a sua mão. Onde está a primeira pessoa? Eu não estou vendo quase nada. Tem aqui alguém aqui? Tem mais alguém? Erga a sua mão onde você está. Eu tenho 56 anos, meus irmãos. Eu fiz isso há 40 anos atrás. Eu tinha amigos, colegas que estavam do meu lado, que estavam rindo de mim. Eu tinha 16 anos, eles rindo de mim, e eu não sabia muito bem o que fazer, mas aquilo tinha tocado ao meu coração. E teve uma hora que eu fechei os olhos, eu falei assim: é agora, bum, e não olhei nem para o lado para não ver a cara dos meus colegas. Jesus mudou a minha vida, meus irmãos, por causa de uma decisão simples. Eu decido que quero que Jesus entre no meu coração. Se tem mais alguém, faça isso nessa noite. Você que ouviu Deus essa noite: ah, pastor, então eu já sou servo de Deus, mas eu estou meio trapo também. Sai do seu lugar. Ah, pastor, ó, eu me encostei e eu me escondi porque sofri muito. Quando disse a verdade de Deus, Deus quer renovar você. Você que entrou aqui nesta noite, crente, servo de Deus, que já foi um instrumento até nas mãos de Deus, mas agora você fala assim: não, deixa eu ficar quieto, eu vou ficar na minha, e as circunstâncias ou o próprio diabo fica na dele, lá não mexe comigo.
Deus está te chamando de volta. Deus está te chamando de volta. Aquilo que Ele te prometeu, ei, está de pé. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. E Ele quer manifestar a fidelidade na sua vida, a fidelidade dele na sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui. Deus vai trazer o novo para você. Você pode não estar na cisterna, mas de repente você está no vale. Eu não estou dizendo que Deus vai tirar você do vale hoje. Eu estou dizendo que se você estiver caminhando no vale, Ele vai caminhar com você. Ele não vai te deixar. Se alguém trocou o teu nome, diz que você é um fracassado, Deus diz para você que você continua sendo raça eleita. Deus diz para você que você continua sendo sacerdócio real. Deus diz para você que você continua fazendo parte da nação escolhida por Ele, nação santa, escolhido para proclamar as verdades de Deus. Sai do seu lugar e venha. Seja cheio da presença de Deus. Pastor, eu estou afastado. Eu era da igreja tal, mas eu tive um problema e me afastei. Estou até vindo aqui, mas estou meio assim de assumir um compromisso com Deus. Não assuma compromisso com a nossa igreja, não. Assuma um compromisso com Deus. É com você e Deus, você está entendendo? O negócio não é com você e a igreja. Primeiro é com você e Deus. Deus quer você de volta, e Ele está te chamando nesta noite. Você que está afastado e quer voltar para o Senhor, Deus está te chamando nesta noite. Mas se eu não for hoje, Ele vai continuar chamando você. Ele vai continuar insistindo com você, porque Ele tem um propósito na tua vida. Não atrase o propósito de Deus na tua vida. Venha ser cheio de Deus essa noite. Venha ser cheio de Deus essa noite. Oh!